Fala Físio, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da semana do Expert em Ombro. No vídeo passado a gente pontuou, falei sobre várias coisas, desde a avaliação, falamos de bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas, falamos também sobre terapia manual, falamos sobre exercício em cadeia, sobre ponto gatilho, sobre os testes neurais também, né, os diagnósticos diferenciais. Então eu falei sobre tudo aquilo e nesse vídeo agora, no terceiro vídeo da nossa semana, eu vou falar sobre como realmente eu faço isso, como eu faço desde a avaliação até o tratamento, o que eu uso, o que a evidência aponta que dá realmente um resultado interessante na maioria dos casos dos pacientes com condições dolorosas no complexo do ombro. Pessoal, uma frase que eu uso em todo final de aula, toda aula que eu dou, é a seguinte frase, que é do René Descartes. Lembra daquela fogueirinha, um homem agachado ao lado, né, aquele estímulo térmico na pele que ele interpretou, né, que era a dor sendo processada lá no cérebro. Então, esse cara tem uma frase que ele fala o seguinte: daria tudo que sei pela metade do que eu ignoro. Então eu sempre falo, se eu pudesse trocar tudo que eu estudei até agora por tudo aquilo que eu ainda posso estudar, que eu vou aprender, que a ciência vai trazer e atualizar, eu trocaria sem pensar meia vez. Por quê? Se a gente está fadado a não evoluir no aprendizado, a gente vai utilizar a ferramenta que a gente sabe, não tem como inventar, sair do que a gente aprendeu e estudou. E aí os seus atendimentos vão ficando redundantes, né? Sua atuação vai ficando redundante e você não consegue mudar. Então só tem um jeito de ir crescendo, é adquirindo conhecimento. Por isso que eu falo, daria tudo que eu sei pela metade do que eu ignoro. A partir de agora eu espero que esse mapa que eu vou desenhar para vocês daquilo que eu faço, pautado em evidências, ele te ajude a criar esse raciocínio dentro do tratamento das condições do ombro. Assim, uma vez o conhecimento adquirido, não tem como voltar atrás, você vai sair com uma evolução dessa semana e é o que eu espero, é o resultado que eu quero alcançar com você assistindo esses vídeos e acompanhando essa semana do Expert em Ombro. Então, ao falar desse mapa, eu quero que você realmente possa utilizar o que eu estou compartilhando com vocês a partir de amanhã, que você já coloque isso no seu raciocínio, nos seus atendimentos, assim como, por exemplo, o depoimento do Arismário, que é lá de Caruaru, que você já viu aqui também. Ele tem outros depoimentos aqui embaixo que você pode ver. Ele fez a maratona do ombro e conseguiu realmente já aplicar aquele conhecimento de maneira imediata. Isso acabou agregando para ele nos atendimentos. Mais uma vez, essa é a meta, é o alvo que eu quero alcançar com você aqui nessa semana. Olá, meu nome é Natália, eu sou fisioterapeuta e hoje eu venho aqui contar um pouco como foi a minha experiência em ter realizado o curso com o Ramon sobre atualização na reabilitação do complexo do ombro. Foi um curso que me trouxe muito conhecimento, principalmente em relação ao manejo clínico do paciente através da teoria e da prática baseada em evidência. É um curso dinâmico e prático que busca com que a gente tenha um raciocínio clínico muito melhor através da assertividade e da efetividade, desde a avaliação até a alta do paciente. Então eu super recomendo que esse curso seja feito, caso você ainda não tenha feito, porque ele é um curso que ele abre a sua mente, ele é um divisor de águas e te torna um profissional melhor. A partir de agora eu vou citar alguns casos clínicos reais que me ajudaram a construir raciocínios e que vão fazer com que você entenda melhor as abordagens que eu vou comentar. Então eu vou começar com um caso de uma paciente mais jovem, paciente de 22 anos, que teve alguns episódios de subluxação da glenomeral, e essa paciente chegou para mim após um último episódio, onde houve a redução, foi uma subluxação, e ficou ali imobilizada por uns 3-4 dias, a dor melhorou e logo após isso ela sendo altamente indicável para cirurgia, mas ela não queria fazer a cirurgia, então ela me procurou para a gente tentar um tratamento conservador nesse caso. E nós começamos o primeiro ponto, né, como foi a avaliação. Só pelo histórico a gente já entende que existe provavelmente uma hipermobilidade do complexo do ombro e talvez uma hipermobilidade generalizada nessa paciente. Como avaliar isso? Eu trabalhei com o índice de hipermobilidade generalizada, ou índice de hipermobilidade articular generalizada, onde a gente faz 9 testes, 9 pontos. Se o paciente pontua 5 desses 9, a gente acredita que ele tem
uma hipermobilidade generalizada. Então, quais são os pontos? A gente pede uma extensão do dedo mínimo. Se essa extensão passar de 90 graus, conta 1 ponto. Cada lado conta 1, então são 2. Depois a gente pede uma flexão de punho e uma extensão aqui do polegar. Se encostar lá no antebraço, ó, eu não consigo, já conta mais 1 ponto de cada lado. Então 4 pontos. Depois a gente pede para a paciente fazer uma hiperextensão, né, dos cotovelos, e ela tinha uma hiperextensão, então mais 2 pontos. Por penúltimo, a gente pede a extensão dos joelhos, se houver hiperextensão, mais 2 pontos. E o último é encostar as mãos no chão, fazendo uma flexão de tronco ou flexão de quadril em cadeia fechada, seja, encostando as mãos lá no chão. Então essa paciente tinha todos os pontos e ela tinha o histórico, que é o mais importante. Eu falei no vídeo 2 isso. A HMA é imprescindível para que a gente entenda o que está acontecendo e pode dar muitos indícios já do caso. Bom, para confirmar, né, contando a história, descartando que não vinha o trauma recente, já tinha saído de um período mais agudo, já não estava com tanta dor, eu fui avaliar força. Ela tinha um déficit de força, principalmente de rotadores laterais, rotadores externos, do lado direito, que era o lado do ombro acometido, né, o ombro que tinha sido subluxado algumas vezes, e do outro lado também uma insuficiência muscular generalizada de membros superiores. Não era uma pessoa muito ativa fisicamente, mas o lado direito em especial apresentava uma fraqueza, principalmente nos rotadores laterais ou externos. Outra coisa que eu avaliei por desencargo de consciência, você vê, a HMA ela já me trouxe, né, mas eu quis confirmar uma instabilidade multidirecional, principalmente para a região anterior, que era o mecanismo que ela tinha subluxado o ombro. Então eu fui lá, fiz o teste de apreensão e relocação. Tá? São testes complementares de instabilidade, paciente em decúbito dorsal, abdução a 90 graus de ombro e 90 graus de flexão de cotovelo. Você faz a rotação externa passiva, observa o semblante do paciente. Se ele apresentar uma apreensão na rotação passiva, teste positivo. Depois eu estabilizo a glândula humeral e retesto esse movimento e vejo se muda a sensação dele. Então, teste de apreensão, teste de relocação. Claro que foi positivo para essa paciente também, né, gente? Estava bem claro ali para mim que eu estava diante de uma instabilidade multidirecional do ombro e uma paciente que tinha instabilidade generalizada como um todo. Nesse ponto de vista, o que eu procurei trabalhar? Eu exigi muito da musculatura, eu queria ganhar uma ativação muscular inicial, lembrando que ela tinha pouca força de modo geral em membro superior. Trabalhei abdômen em conjunto com o ombro, que é uma coisa que as cadeias cinéticas têm trazido uma evidência legal a respeito do assunto. Então passei exercícios que eu chamo, por exemplo, de escalada na parede, né, com elástico em torno das mãos. Passei exercício de rotação externa, combinando com a cadeirinha encostado na parede, fazendo rotação externa, diagonais. E também acrescentei, já que era uma paciente jovem, foi saindo do episódio recente, foi, né, saindo daquela fase que realmente a gente tem inflamatória ali tecidualmente, eu comecei a fazer também um pouquinho de pliometria. Seja com a bola na parede, mão na bola, oscilando a bola, ou uma bolinha de areia de 1 kg, onde eu consigo oscilar, né, fazendo alguns exercícios. Então, basicamente foi isso que eu fiz desde a avaliação até o tratamento. Interessante que ela tinha alguns pontos gatilhos que arremetiam, lembravam a dor dela. Então, isso também foi algo interessante no tratamento dela. Alguns pontos gatilhos de supra, alguns pontos gatilhos no próprio bíceps também, que radiavam aqui para a região anterior. Então, esses pontos gatilhos provavelmente apareceram como uma consequência do episódio de subluxação e eu tive que abordar esses pontos também. Então, isso de maneira geral foi o que eu fiz com essa paciente de instabilidade. Vou contar outro caso agora para vocês de sintomas de impacto. Vamos lá, vamos falar de sintoma de impacto então. Paciente também jovem nesse caso, paciente de 32 anos, não teve um episódio traumático, porém estava treinando, fazendo crossfit e ele percebeu que ele foi perdendo a capacidade de fazer a elevação do braço, os movimentos com a barra para elevar acima da cabeça. Isso começou a incomodar, a dor foi aumentando até gerar incapacidade no movimento em si, até para fazer barra
E o detalhe interessante desse paciente é que para fazer uma elevação, quando eu pedia para ele fazer o movimento só de elevar o braço com a mão para cima, acontecia uma rotação automática, principalmente o lado sintomático, que era o esquerdo dele. Então eu pedia para ele elevar o braço como se estivesse segurando um cabo de vassoura aqui, fazendo a extensão de punho, e aos poucos, quando ele ia subindo, a mão esquerda ia girando, ele não conseguia manter em rotação externa. Isso foi bem interessante nesse caso. Então foi algo que foi acontecendo aos poucos, insidiosamente, não teve um trauma pontual e agudo, com sintomas de impacto. Então eu já identifiquei isso na HMA. Descartei então red flag por trauma ou uma dor muito desproporcional e contínua. Ele tinha uma dor ao movimento, que era a elevação do braço, principalmente em rotação externa, né, do ombro, e isso foi interessante no caso dele. Os testes ortopédicos eu apliquei então o cluster de impacto, que é o cluster da Michelin, né, de 2005, onde eu fiz 5 testes. O primeiro, teste de NIR, teste passivo, positivo, né? Representou a dor, submeteu a dor que o paciente sente no ombro. Segundo teste, eu fiz o teste do arco doloroso, também ali próximo dos 90 graus, de 90 a 120, positivo, dor, e é a dor que ele sentia. Depois eu fiz uma rotação externa resistida, uma rotação lateral resistida, incômodo também, só aí eu já teria 3 dos 5, já poderia até parar, vamos dizer assim, mas complementei com a lata vazia, né, o job resistido, também apresentou a dor do paciente, e por último o Hawkins Kennedy, que é o mais sensível desses testes, e obviamente também foi positivo. O déficit de força não era tão grande, não teve uma inibição muscular, apesar da dor ter vindo aumentando ao longo do tempo, mas sentia-se ali que realmente era algo que não afetou a maneira, a contração muscular do ombro. Mas quando a gente for olhar os periescapulares, e essa é uma dica que eu comentei no vídeo também, atleta, mesmo que amador, pratica ali por lazer, é um atleta overhead. Então eu preconizei olhar um pouco a discinese escapular, realmente ele tinha uma discinese escapular tipo 2, que é quando eu tenho a projeção da borda medial da escápula, nos movimentos de elevação e abaixamento, de mais ou menos 10 repetições, com carga, se for homem ou mais de 60 quilos, a gente preconiza 2 kg de carga para fazer a análise da discinese, se for mulher 1,5 kg. Isso é uma projeção de um artigo, não tem muita contestação, então a gente usa dessa maneira. Então pensa que o paciente tinha dor na elevação, sintomas de impacto, não tinha um déficit de força da articulação do ombro, mas tinha um déficit periescapular e dor ao movimento. Como foi a minha abordagem no tratamento desse paciente? Eu resolvi então ganhar o movimento primeiro, eu fui direto naquilo que apresentava maior dificuldade. E eu apliquei a técnica de Mulligan, então eu fiz um glide antero-posterior com a lateral, borda lateral da minha mão, e a minha mão atrás das costas dele, ajudando a escápula a fazer a rotação superior, que era algo que ali também estava limitado. Então, conforme ele ia fazendo a elevação, com o Mulligan, a dor melhorava. Mas lembra a rotação que eu falei? Ele ainda apresentava essa rotação, quando eu pedia que ele ia rodando para dentro e não conseguia sustentar. E aí eu mudei um pouco o foco, em vez de fazer o glide antero-posterior e ajudar na rotação superior da escápula, eu vim e fiz um glide axial. Eu fiz uma tração no húmero com uma leve rotação externa. Quando eu segurava o braço dele nesse glide, né, axial, lembrando que ele ia fazer a elevação, mas o meu glide estava tracionando. E aí ele conseguia fazer a elevação sem a rotação. Então foi muito interessante. A dor sumiu, ele ganhou o movimento e aí eu comecei a trabalhar periescapulares, sempre trabalhando naquela visão de cadeia, periescapulares, abdômen, né? E ele também, assim como o primeiro caso que eu comentei, tinha ali pontos gatilhos, principalmente periescapulares, romboides, trapézio intermediário ou trapézio médio, bem aparentes, e tinha assim um padrão de hiperatividade do trapézio superior. Bem ou mal, não quer dizer que o trapézio que estava sendo vilão, mas que as outras porções, os outros grupos musculares estavam trabalhando um pouquinho menos do que deviam. Então eu mantive o foco em até não mudar a discinese, mas ativar a musculatura, usar o Mulligan para ganhar movimento sem dor, e teve uma resposta muito interessante. Ele foi evoluindo super bem, claro, sempre passando tarefinha para casa também. Então esse é mais um caso aí do começo ao fim, para vocês entenderem um pouquinho do que eu faço.
Compartilhando mais um caso aqui com vocês, é um pós-operatório, paciente homem ciclista, caiu, teve uma queda da altura da bicicleta, teve uma insolação, né, praticamente desmaiou, teve uma queda em cima do braço, uma fratura ali proximal do húmero, mas não foi uma fratura articular, o que ajudou muito, e foi resolvido então com procedimento cirúrgico, colocação de uma osteossíntese ali fixada, e que é muito bom também, né? A gente consegue mexer um pouco mais rápido nesse paciente. Então o paciente chegou para mim já operado, não fiz o pré dele, ele chegou por indicação pós-operatória. E a primeira coisa que a gente começou a trabalhar foi o ganho de mobilidade, lembrando que eu não tenho um reparo de manguito, eu não tenho nada nesse sentido, eu não estou falando de uma prótese, então uma osteossíntese, uma placa fixada, né? Uma placa filos ali fixada. E eu comecei então a trabalhar a mobilidade, os primeiros graus de ganho de abdução, flexão, tudo de maneira passiva. E ao mesmo tempo eu já comecei a estimular com o paciente sentado uma mobilidade torácica e depois também uma mobilidade cervical, retração cervical, mobilidade torácica, porque aí eu começo a mexer no ombro de maneira indireta. E já nas primeiras sessões eu gosto muito de fazer algo onde eu encaixo o espaço amplo da mão, o web space, exatamente no ângulo inferior da escápula. E aí eu faço força para cima, para elevação, e o paciente faz uma depressão escapular, mantendo a pressão na minha mão. Então eu já começo a ativar os periscapulares desde o comecinho, claro, controlando se o paciente está tendo incômodo ou não, analisando todas as questões, levando em consideração que era uma cirurgia ali com uma placa, não era uma cirurgia articular, então eu poderia fazer isso. Então desde o começo fui trabalhando questão torácica, cervical, mobilidade ativa, mobilidade passiva do complexo do ombro, e a gente foi evoluindo nisso. E um dos exercícios que eu mais gostei de trabalhar com esse paciente e que foi interessante era o wall slide, quando ele deslizava a mão na parede e ia abrindo. O que acontecia? O que a gente chama de sinal de Sjögren, é que ele faz esse extensionamento, que ele começa a subir, ó, como a escápula ainda não consegue fazer uma rotação superior devido a pouca amplitude de movimento, ele começa a compensar aqui, ó, e vai fazendo isso aqui para fazer o wall slide. E foi a principal comparação que a gente foi fazendo ali ao longo do tratamento, além de, é claro, a comparação da amplitude de movimento, mas no wall slide a gente conseguiu perceber realmente a melhora, o que eu gosto de chamar de reeducação escapular, que é ativar a musculatura novamente. A gente percebe às vezes uma hipotrofia grande ali pós-operatória, de ínfra principalmente. Então trabalhando isso, desde o comecinho onde eu trabalhei lá a resistência escapular, isso me ajudou demais. E esse paciente, o legal dele, do tratamento dele, que ele era ciclista, principalmente de mountain bike, ou seja, trilha, terra. Ele ia encontrar ao sair da fisioterapia, ao voltar para o ciclismo, um terreno instável, né? Uma superfície que provavelmente ia gerar uma trepidação ali no braço dele. O que eu fiz? Eu coloquei um bozu, aquela meia bola, ao contrário, né? Então a meia bola para baixo, a parte resistente para cima. Coloquei ele apoiado com as mãos ali, com o tronco inclinado, então ele em pé, de frente para a maca, bozu em cima da maca. E comecei a gerar as trepidações, gerar a instabilidade, porque era exatamente o que ele ia encontrar, o que ele precisava treinar para quando ele voltasse a pedalar. E eu fui acompanhando ele nesse retorno, desmamando ali da fisioterapia, mantendo a consciência de que teria que manter o fortalecimento de membros superiores, principalmente, junto com o tronco, para que ele tivesse uma qualidade ali e pós-cirurgia e também voltando a andar de bike. E esse caso foi bem legal também. O último caso que eu vou compartilhar com vocês, então a gente já viu aqui nos casos de instabilidade, sintomas de impacto, pós-operatório, a gente já falou de teste ortopédico, já falou da avaliação diagnóstico cinético funcional, né, do movimento lá, lembra do praticante de CrossFit? Então a gente falou de vários pontos que eu considero muito importantes, que fazem parte desse mapa que eu sigo, desse raciocínio. E um último bem interessante, bem ligado ao ponto gatilho, é um paciente que teve dor no ombro após dormir em cima do ombro, acordou com dor, e ele reclamava de dor à elevação. Porém, olha que interessante, ele tinha dor nos últimos graus ali, de 130 em diante. Então eu pensei, poxa, eu vou mexer na escápula, né? Vou mexer na esternoclavicular, fazer manobras de terapia manual, que geralmente ajudam muito nessa amplitude. Então eu fui lá, manipulei torácica, mobilizei a acromoclavicular, esternoclavicular,
e a dor não melhorou. Só que eu percebi, quando eu fazia passivamente o movimento de elevação, ele não tinha dor. Quando eu pedia para ele ativamente, a dor aparecia. Falei, opa, tem um ponto gatilho aí provavelmente. A hora que eu pedi uma contração específica para que ele fizesse a elevação mantendo uma depressão escapular, a dor foi muito mais alta. Logo, eu imaginei que ele pudesse ter um ponto ali, principalmente no subescapular, no supra. Alguém dali provavelmente estava gerando essa dor. Como geralmente o supra irradia a dor para o braço, pode chegar até na mão de um ponto gatilho, e ele não estava com esse sintoma, estava com um sintoma mais pontual no ombro, falei, olha, eu estou desconfiando muito do subescapular. Quando eu coloquei em decúbito lateral e fiz o acesso, né, por trás da escápula ali, enganchando os dedos, e encontrei o ponto, era o ponto que gerava a dor dele, era o ponto que ele falou, nossa, essa é a minha dor, Ramon, é o que eu sinto a hora que eu estou elevando o braço. Então vamos lá, fiz a digitopressão, isquemia, usei a mão mesmo ali, uma região que não tem muito o que fazer, né, a não ser com a mão também. Liberei o ponto, quando eu repeti o movimento, ótimo, a dor tinha zerado. Foi impressionante isso também, foi bem interessante. E claro que, complementando isso, todos esses atendimentos que eu fiz aí, usei o Mulligan, usei quiropraxia, usei manipulações, usei os pontos gatilhos, usei os clusters. Então você pode ver que é toda uma linha de raciocínio que a gente vai aplicando em cada paciente, em cada caso clínico, que tem a sua particularidade, que merece a sua atenção. Porque o que pode acontecer, principalmente se você trabalha sempre com o mesmo conhecimento e não se atualiza, você pode cometer um erro pelo viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Se na segunda-feira chegar alguém para você atender com dor no ombro, você usar uma técnica que deu certo, que causou melhora naquele paciente, se na quarta-feira aparecer outro paciente de ombro com sintomas parecidos, você tende a usar a mesma técnica, o que não quer dizer que também vai melhorar para esse cara. Entende? Então, o seu viés de confirmação muitas vezes passa pelo risco de você não ter um leque de conhecimento ou até mesmo uma experiência de atendimentos para entender e perceber que cada caso é um caso. Você precisa confirmar a sua hipótese, você precisa confirmar o seu raciocínio clínico antes de simplesmente repetir aquilo que você fez em outro paciente parecido e que deu certo. Beleza? Esses são os casos que eu quis compartilhar com você. E acho que pode contribuir com esse raciocínio clínico. E eu vou deixar esse mapa, essa linha de raciocínio para vocês como material de apoio, para vocês terem acesso e também conversar comigo, deixar as perguntas aqui para que eu possa tirar as dúvidas e a gente vá conversando. Esse é o meu propósito, esse é o que eu gosto de fazer, esse é o que eu amo fazer. Ser fisioterapeuta, ajudar pessoas com dor, compartilhar conhecimento dentro do que eu estudo e posso, com outros profissionais como você que está assistindo agora, para que você aumente a efetividade, para que a fisioterapia cresça, sempre pensando em prol do paciente, o cara que vai te procurar, porque ele está com dor. E agora, se você estiver pronto para se aprofundar ainda mais nessa jornada de conhecimento e saber mais a fundo tudo que eu comentei durante essa semana do Expert Ombro, eu estou prestes a abrir as inscrições na minha certificação maior de ombro, a minha Master Certification. É isso mesmo, se você quer realmente se aprofundar em todos os detalhes e ter realmente acesso a tudo que eu faço e tudo que eu construí em relação ao ombro, eu vou mandar para você através do seu e-mail e também no grupo do Telegram um link para essa inscrição. A Master Certification é uma junção de cursos que eu fiz a respeito do ombro, são cursos 100% online e lá está praticamente tudo que eu sei de uma maneira aprofundada, detalhada, passo a passo, detalhe por detalhe, técnica por técnica, está tudo na Master Certification. Então se você quer concorrer a uma vaga dentro da Master Certification, fique esperto que nos próximos dias eu vou disponibilizar esse link através do e-mail e também lá no grupo do Telegram. Beleza? Mas por enquanto ainda eu não abro a Master Certification nesses próximos dias, rola aqui, assiste os depoimentos que tem aqui na página e deixa também a sua pergunta aqui que eu vou responder até o dia da inscrição, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.